boa tarde. Aqui estamos no nosso Ponto de Cultura pelo T7 News Jornalismo. Sexta-feira, esse clima que está tão agradável, né? Esperamos que com menos chuvas, né? Porque tem castigado muitos lugares, né? Então nós estamos hoje aqui no nosso Ponto de Cultura, vamos receber um convidado muito especial e vamos falar sobre arte. Sobre principalmente, né, sobre a arte audiovisual e comentar com o nosso convidado, que eu já vou falar o nome, nós vamos comentar sobre esse momento tão importante para todos nós, né, brasileiros, para nós artistas, que foi a premiação da Fernanda Torres, recebendo o Globo de Ouro, né, pelo filme Ainda Estou Aqui, né, do Walter Salles. Então foi um momento muito especial. Eu acredito que todos nós, brasileiros, esperávamos já há muito tempo uma premiação como essa. E nós vamos hoje falar um pouquinho também da Fernanda Torres aqui no nosso programa. E eu quero receber aqui, né, apresentar para vocês esse querido, um artista multifacetado. Ele é vocalista de banda, ele é roteirista, é um artista, tem muita coisa que nós vamos estar comentando hoje aqui no programa, que é o Luiz Correia, taubatiano. Como vai, Luiz? Tudo bem? Tudo ótimo, Dimas. Olha, prazer imenso ter você aqui no programa, viu? E para a gente poder conversar um pouco sobre aquilo que a gente tem uma certa afinidade, né? Sim. Que é arte, né? Luiz, me diga uma coisa. Quando é que você percebeu essa invasão dentro de você da arte? Primeiro eu começar agradecendo, né? Obrigado pelo convite. Imagina, é uma honra para nós. Muito legal poder conversar sobre isso. É engraçado, né? Você está me perguntando sobre isso e eu estava pensando mesmo esses dias, né? Sobre isso, assim. A minha formação é profissional como publicitário, mas essa coisa da arte vem já desde criança, assim. Sempre tive influência de música na minha família, filme, era muito um lance, assim, da família. Vamos no cinema, vamos alugar filme, sempre foi a minha coisa, assim, meu prazer. E mesmo trabalhando, assim, com publicidade e tal, eu sinto que teve um momento de virada em que eu quis realmente estudar e entrar mais na parte artística, assim, digamos, assim, ir além, que eu acho que foi mais ou menos a época da pandemia, assim, né? Fez pensar muita coisa, né? Do tipo, tá, mas eu gosto de arte, mas o quanto eu produzo arte, quanto eu posso fazer? Então, acho que então, assim, é recente, assim, de certa forma, e acho que eu comecei a buscar mais isso, assim, tanto na música, tendo uma banda, tocando por aí, tocando em barzinho, estudando mais sobre roteiro de cinema, produzindo. Então eu sinto que, de certa forma, sempre teve em mim, né, essa vontade, mas teve essa virada de chave que foi de ir atrás, assim, de fazer mais. É engraçado, você comentou, né, Luiz, sobre a pandemia, né? A pandemia, eu acredito que ela teve um efeito, assim, regenerador para muitas pessoas, né? Muitas pessoas acabaram se descobrindo, muitas pessoas foram se especializar em algo, né, que ela encontrou, que ela poderia fazer, tal. Porque nós ficamos naquele isolamento, né? Eu me lembro que eu não sabia se existiria um amanhã. Então, eu ficava em casa, preocupado, pensando, as notícias. Eu comecei a ver que o negócio estava muito sério a partir do momento que a maior emissora do país tira as novelas do ar. Cancelam as gravações e só ficavam noticiários o tempo todo, né? E eu fui ficando meio que bitolado naquilo até que eu parei de assistir os noticiários. E aí eu comecei a produzir. E foi nesse período que o meu livro da Celi Campelo, ele começou. Sim. Eu escrevi Mulheres de Taubaté, aí o Celi Campelo eu comecei, e aproveitando o tempo assim, né? Sim. E falando, como é gostoso de escrever, eu gosto tanto de escrever.
E também não tinha muito o que fazer, né? Então era só escrever, né? Mas é bem interessante isso, né? A gente vê e o quanto também a gente nota, né, que a arte foi importante para tantas pessoas, né? Sim, com certeza. Eu acho que teve esse lance do tempo mesmo, né? Muita gente ficou com mais tempo livre. E talvez uma coisa mais profunda que é justamente isso, né? Assim, você começa a pensar sobre a brevidade da vida, de certa forma, né? Exatamente. E talvez isso impulsionou também mudanças, né? Não, mas por que eu vou esperar? Vou esperar o quê? Vamos mergulhar de cabeça, vamos atrás. Eu acho que teve esses dois lados, assim. É verdade, é verdade. Foi muito marcante, né? Tomara que não volte, né? Não é porque foi marcante que a gente quer que volte, né? Não é para voltar, não. Luiz, foi a partir desse momento que você começou a se desafiar para escrever? Então, como eu sou profissional sou redator publicitário, né? Então, assim, o escrever já fazia muita parte, assim, do que eu faço. Mas teve essa virada de começar a escrever mais para além da publicidade. Eu acho que isso, sim. Começar a pensar filme, brinco também com stand-up comedy. Então, assim, tudo vai surgindo, né? Assim, tudo faz parte de um mesmo conhecimento e tal, mas o quanto mais você vai expandindo, experimentando, estudando, assim, isso vai... Uma coisa ajuda a outra, eu acho. Claro, claro. Você falou de stand-up, né? Você já tinha stand-up, já tinha feito stand-up ou você... Quando que foi que você começou? Eu comecei porque eu fiquei sabendo de um concurso. E falei, vamos tentar, eu gosto, assisto muito. E tenho esse lado do escrever, né? Já tinha algumas ideias. Aí participei. Fiquei em segundo lugar. Olha, que bacana. Aqui no Vale? Foi em Taubaté mesmo. E aí comecei a gostar, comecei a fazer mais, assim. Mas é louco isso também, né? Eu acho que tem esse lado geminiano e gosta de fazer tudo. Então, às vezes, tem momentos, né? Agora eu tô num momento mais cinema, escrevendo roteiro, então tá um pouquinho de lado ali o stand-up, mas as coisas estão ali juntas, né? Às vezes você tá escrevendo uma coisa dramática e depois você tá pensando numa coisa engraçada e acho que tudo caminha junto e o desafio é organizar esses pensamentos, né? E utilizar cada um em um momento adequado, assim. Sim, claro. Durante um período, eu fiz alguns stand-ups. Que legal. Eu fiz... como eu trabalhava com artistas, né? Então, o meu stand-up era como vencer na vida artística usando a horizontal, né? Que era uma sátira, né? Certo. Porque todo mundo fala que o artista, para subir na vida, ele dorme com um, dorme com o outro, tal. Então eu falava que para vencer tinha que ser pela horizontal, né? Deitado. Aí eu fiz e o pessoal gostava. A gente apresentava na Vila Mariana. E é uma coisa, né, Luiz, que é o que eu sempre falo do stand-up. Não existe uma fórmula, né? Porque cada plateia reage de uma maneira diferente, né? O que você apresentar hoje e o pessoal chora de rir, no dia seguinte é outra plateia que também aquela piada pode não fazer o mesmo efeito e é outra que vai fazer, né? Então é um exercício, né, que a gente tem muito grande, né? Sim. Eu gosto muito. Eu acho que é uma coisa que se assemelha ao teatro, de certa forma, né? Sim. Você está naquela troca ali ao vivo, né? Como você falou, às vezes a mesma piada vai funcionar de um jeito em um dia, com uma plateia, de outro jeito no outro dia. Então, é verdade. Verdade. É engraçado, né, Luiz, que é somente no teatro, quando é ao vivo, por exemplo, um show, né, uma apresentação teatral, um stand-up, que a gente sente essa energia, né? Essa energia presencial. Porque no audiovisual nós não temos isso. Nós temos uma energia enquanto nós estamos gravando. Depois disso, né, é ali, né? São plateias e plateias e plateias e muitas vezes a gente não está acompanhando essas plateias para ver, né, como é que está sendo a repercussão, né, o entendimento daquilo.
Então, eu acho muito... É muito importante essa energia que a gente recebe do público ao vivo, né? Como é gostoso a gente poder ter isso, né? E saber aquilo, né? Dançar conforme a música, né? Que muitas vezes a gente, né, tem que adaptar alguma coisa para arrancar risada. Risada ou lágrimas do nosso público, né? Agora me conta uma coisa. Banda, eu não sabia, Luiz, que você também é um vocalista. Sim. Né? E qual é o estilo? A gente toca rock. Rock? O nome da banda é Alelos. A gente toca aqui em Taubaté, em algumas cidades da região e tal. E é legal, assim, que são pessoas... Nós trabalhávamos todos juntos. E a gente foi descobrindo, não, você toca isso, toca aquilo. E a gente, vamos brincar, vamos fazer. E foi ficando mais sério, assim, né? Foi... E agora a gente toca em barzinho e tal. E também é um processo, assim, interessante, assim, de subir no palco, de... Né, uma coisa... É uma troca também legal, assim, com a plateia e tal. Com certeza. E o lance da música, como eu falei, é, assim, uma coisa que eu gosto muito, assim, desde muito cedo e tal. Então, poder cantar e tal é bem... E vocês são músicas autorais ou... Não. Por enquanto são todas covers, assim. Tá. A gente tem um estilo de rock mais dos anos 90 pra cá. Uma coisa mais moderna, assim. Eu brinco que são para os jovens 30 a mais. 30 a mais. Já não é mais tão moderno, assim. Às vezes a gente acha que anos 90 foi ontem. Foi ontem, mas... Nem vou falar... que o rock da minha época é Estúpido Cupido. E a Celi Campelo, né? Nossa, eu vou te falar uma coisa. A primeira vez que eu vi a Celi Campelo cantar, eu não esqueço até hoje. Foi no ginásio que não existe mais, que caiu do TCC. Sim. Né? Caiu aquele ginásio, foi naquele ginásio. Acho que foi tanto que eu pulei, tanto que eu gritava, né, de ver a Celi. Eu tinha 16 anos. E foi na época da novela Estúpido Cupido que ela tinha voltado. A Celi tinha 33 anos naquela época. E uma coisa que... Depois eu tive a alegria de fazer amizade com ela. Ela nunca esqueceu o quanto eu gritava naquele show, né? Que eu atrapalhei o show, na verdade, né? De tanto que eu tinha paixão pela Celi, né? Tenho até hoje, o que, lógico, rendeu um documentário, roteiro de um filme longa-metragem sobre a vida dela, e o livro, Garota Fenomenal, né? E também o livro infantil, Celinha, Rainha do Rock. É o que eu costumo dizer. E a criação da sala Celi Campelo no Museu da Imagem e Som daqui de Taubaté. Então eu costumo dizer, meu tributo a Celi eu consegui cumprir, porque acho que agora não tem mais nada para ser feito, né? E era um rock dessa geração, né? Os primórdios, né? O nascimento do rock, um pouco diferente, né? Daquele que viria depois, né? Que também devemos também a Rita Lee, né? Que começou também, né? Então, eu acho que era um pouquinho diferente, era um rock mais ingênuo, né? Eu acho que de acordo com o período, né, que nós vivíamos, mas muito, muito gostoso, muito importante. Também quero aproveitar e agradecer ao jornal Estado de São Paulo, que foi uma honra muito grande ontem ler o jornal e saber que o livro Garota Fenomenal, que eu e o meu parceiro Gonçalo Júnior escrevemos sobre Celi Campelo, está entre os 8 livros indicados pelo Estado de São Paulo como essenciais para conhecer a história da música brasileira. E foi bacana. Porque quando a gente faz, né, Luiz, alguma coisa, é o que eu falo, é um filho e você solta para o mundo, mas você não sabe o que vai acontecer com ele. Né? E ontem eu fiquei muito feliz quando eu vi a notícia do livro, né? Me mandaram o jornal, eu falei, nossa, não acredito, mas que bom, que maravilha, fiquei que nem criança. Né? Muito bom, e principalmente pela memória da Celi Campelo, né? Que eu vejo que aqui em Taubaté, uma cidade tão rica de artistas, né? Que tivemos no passado, que temos hoje, a influência que eles ainda exercem, né? E sempre exercerão,
Então é muito importante a gente ver uma pessoa da terra ser falada, ser reverenciada, né? Muito mais que a grávida de Taubaté, né? Que não acrescenta em nada, ao contrário. Aí, o legal, eu aprendi com você, né? Que Taubaté é o berço do rock, né? Berço do rock. Isso é uma coisa de muito valor. Olha, para você ter uma ideia, né, Luiz? O Tony Campelo, quando era Sérgio, né? Ele, adolescente, ele tocava no TCC, com o Ritmos OK. E quando Bill Haley lançou o Rock das Horas, teve o filme, e o Tony, que ainda era Sérgio, se apresentou no TCC e começou a tocar esse estilo musical lá. Sim. Tanto que ele foi proibido, foi suspenso, por ser considerada pela diretoria do TCC uma música ofensiva à moral e aos bons costumes das famílias taubatianas. Né? Então, olha só como nós estamos progredindo, né? O rock foi considerado algo ofensivo. Sim. E foi através do Tony, da Celi, que o rock ganhou, né, uma projeção nacional. Sim. Porque o Rio de Janeiro muito ocupado com a bossa nova naquele período, né? São Paulo querendo se afirmar que também era uma terra de samba. Sim. E o rock, né, daqui de Taubaté expandiu. E eu fico muito feliz, eu acho que Taubaté deveria valorizar mais isso. Nós deveríamos promover festivais de rock aqui, em vários segmentos do rock, como se fosse fazer tipo um Woodstock aqui em Taubaté. Né? Eu apoio. Né? Não é verdade? Com certeza. Porque a gente é tão importante isso, né? Porque a pessoa muitas vezes ela tem dentro do seu próprio da sua própria terra, da sua Sim. cidade, ela consegue mostrar sua arte e essa arte ter também uma visibilidade estadual, nacional e até internacional. Mas é importante uma cidade apoiar o artista local, né? E aquilo que ele faz. Com certeza. Né? Eu acho assim muito, muito, muito importante isso. Né? Aqui nós temos a literatura, né? Um berço da literatura infanto-juvenil, o cinema do Mazzaropi, né? Que ele fez tanto aqui, o rock, tanta coisa tão importante para a gente deixar no esquecimento, né? E não valorizar, né? Agora vamos ver, né? Se a gente consegue ver uma mudança, né? A gente sempre tem esperança numa nova gestão, que as coisas, né? Eu acho que agora vai acontecer, né? Mas vamos torcer, né? Ainda são só 10 dias de governo novo, né? Então vamos esperar, né? Pelo menos mais 3 meses para a gente falar alguma coisa, né? Tem que ter esperança e tem que cobrar também, né? Isso é verdade. Cobrar com base, né? Sim, claro. Que é o que a gente realmente precisa. E Luiz, me fala uma coisa. O escrever, mesmo você vindo, porque, claro, ser um redator publicitário é muito diferente, né, de escrever uma obra ficcional, né, onde você tem vários elementos para você formar um arco dramatúrgico, né? Ou seja na comédia, ou seja no drama, né? Como é que você sentiu essa transformação, essa adaptação para você? Como é que você está sentindo? Realmente é muito diferente. Então, acho que é muito legal voltar para a base, assim, no sentido de começar estudando, né? De se colocar nesse lugar de aprendiz mesmo. Vamos estudar, entender teoria, Isso ajuda muito, né? Mesmo que você sinta que você já tem uma certa facilidade para escrever, realmente é outro universo, né? A publicidade disse isso, né? Que ela usa elementos da arte para criar produtos, né? Então, realmente é diferente. Quando você vai para a arte mesmo, o próprio desafio é diferente, né? E as estruturas, né? A gente tem casos aí, por exemplo, o Fernando Meirelles, né? Que era um publicitário e virou um grande diretor de cinema. Cidade de Deus, Jardineiro Fiel, muito, muito filme bom. Então, assim, isso às vezes te ajuda a não entrar ali no zero, digamos assim. Mas é um desafio novo, assim, que tem que aprender todo dia, ler, testar.
né? E nesse momento estou com esse desafio, né, de escrever um roteiro de uma longa-metragem que a gente tem que falar. Olha, esse é interessante, é um trabalho que engraçado. Quando nós vamos fazer, às vezes, uma roda de conversa após a exibição de um filme, é muito interessante que a gente acaba fazendo um monólogo, né? Porque a gente fala e ninguém se manifesta, né? E quando teve a exibição do curta-metragem Jacira Manar, Uma Voz Esquecida, foi quando eu conheci o Luiz. Porque eu estava falando e, de repente, o Luiz, né, quando a gente pergunta, alguém gostaria de falar alguma coisa, o Luiz prontamente já pegou, falou com muita base. E aquilo, eu falei, poxa vida, olha, que coisa, esse rapaz sabe o que está falando, né? E aí foi que aí depois nós chegamos nessa desse roteiro, desse longa-metragem, né? Que o Luiz está fazendo junto com o Fabrício Castro. Exato. Né? O roteiro. E eu acho que o tema é muito... Ele é polêmico, né? Porque as pessoas hoje discutem muito sobre o racismo, o LGBTQIA+, né? O feminicídio e tal. Mas as pessoas esquecem muitas vezes, né, Luiz, com relação à idade, à terceira idade. Será que todos, né, entendem? Será que todos aceitam o que é envelhecer? Né? Então, baseado nisso, é bem interessante ver o quanto que a gente pode tocar pessoas com esse filme, né? Pessoas que buscam ter uma vida, uma recuperação, né? Claro que ilusória, de uma juventude que nunca mais voltará, né? Né? Como é que está sendo? Me conta. Tá sendo muito legal, né? Primeiro, também mandar um abraço aí pro Fabrício Castro, né? Abraço, Fabrício. Ótimo escritor aí. Conheci ele, né? A gente se formou junto no roteiro na Fego Camargo, né? Curso de roteiro. E tá sendo muito legal, porque cada dia é um aprendizado novo ali e tal. E esse desafio. O tema é curioso, né? Assim, talvez seja jovem demais para realmente entender assim, todos os desdobramentos do envelhecimento, mas a gente sempre tem a nossa própria bagagem, né? Assim, só o fato de hoje eu estou com 37 anos, eu já percebo a diferença do que era ter 20, né? Então, esse tema ele vai se desenvolvendo dentro de cada pessoa, assim. E acho que isso ajuda quando a gente vai pensar num filme. Tem a ótica de diversas pessoas, né? A gente tem um personagem principal, que é um idoso, mas também tem ali o outro lado, que é o jovem. Sim. Como cada um imagina essa questão e tal. Então, o roteiro vai dessa mistura, né? De um tema, que você pesquisa sobre ele e tal, e também o que você traz das suas próprias experiências, né? De como você vai agregar aquela história, se não com a sua própria bagagem, né? Sim, é verdade. Então, acho que é por aí, assim, eu realmente acho que é um tema muito legal, valioso, que é pouco falado. E olha, pessoal, a gente grava esse ano, viu? Opa. E vamos para festivais, mostrar o interior de um idoso ao tentar ter a sua juventude perdida, né? Então, é uma série de... tem um alto teor psicológico, né, em cima disso, né? Você falou que você tem 37 anos. E você vê que não é a mesma coisa, vai de ter 20. Né? Eu tenho 66. Então, é uma coisa que também é uma coisa que às vezes eu me assusto. Porque dá a impressão que muita coisa ficou lá atrás, mas você sabe que você não consegue mais recuperar aquilo. Que é uma outra fase. E você precisa ter uma estrutura emocional muito grande para saber que a cada ano
são aprendizados. Claro, aceitar que nunca vai ser aquilo que era, né? Sempre uma coisa ou outra. Mas viver o presente, eu acho que é muito importante. Viver o presente e estar bem, você com você mesmo, em primeiro lugar. Porque se você não estiver bem com você, se você não aceitar a idade, realmente você vai ser uma pessoa amarga, infeliz, e ninguém vai conseguir conviver com você, né? E dá para valorizar também o quanto você ganha, né? A gente ganha uma serenidade também, né? Também tem que olhar esse lado, assim, né? Tem muita coisa Tem uns que ganham serenidade, outros que ganham uma bomba de Hiroshima, né? A que caiu em Hiroshima e Nagasaki. Eu até hoje, eu continuo mais explosivo. Eu sou mais explosivo hoje, mais velho, do que quando eu era jovem. Quando eu era jovem, eu era muito zen. Acho que também daquela geração anos 70 que a gente ficava zen, né? É o arco do personagem. Quem era zen tem que ficar explosivo. Inferte, né? E quem foi explosivo fica zen. A gente vem para se transformar, né? Nossa. Mas olha, tá sendo bem... Garanto que vai ficar bem interessante e logo nós vamos ter notícias aqui, isso aí. Viu? E fazer o filme todo gravado aqui na nossa região e vamos conquistar festivais. Por falar em festivais, né? Nós, brasileiros, tivemos esse prêmio em conjunto com a Fernanda Torres, né? Que foi esse Globo de Ouro, né? Que emoção. Eu fiquei tão emocionado, Luiz. Sim. Quando, você sabe que eu tinha pego no sono e eu estava lá com a televisão ligada e eu peguei no sono, cochilei. Quando eu acordei, foi no momento exato que a Viola Davis ia anunciar o prêmio. E ela já estava dando os nomes. E aí, na tela aparecendo a Fernanda Torres, né? Eu falei, nossa, aí falou que ela tinha ganho. Nossa, eu fiquei muito emocionado. Eu acho que para nós, artistas, é como se ela tivesse nos representado a todos, né? Eu vi muitos depoimentos, eu achei tão interessante. Aquilo me emocionou, e a simplicidade dela, né? Ao receber esse prêmio, né? E é aquilo que a gente estava falando aí fora. E ela não concorreu com nada, né, gente? Angelina Jolie, né? Pelo amor de Deus, né? Nicole Kidman, a Kate Winslet e a Pamela Anderson, né? Tilda Swinton. A Tilda também. Era só fera. Só fera. E a nossa ali, a nossa brasileirinha, de repente, né, tomar aquele susto e ainda ser anunciada pela Viola Davis. Sim. Né? Eu vou chamar aqui um vídeo para a gente relembrar esse momento aqui, e daqui a pouco a gente volta comentando mais sobre o prêmio Globo de Ouro da Fernanda Torres. And the Golden Globe goes to Fernanda Torres. I'm still here. This is Fernanda Torres' first nomination and first win. My God, I didn't prepare anything because I was glad already. And this is such an amazing year for female performances. So many actresses here that I admire so much. And of course, I want to thank you, Walter Salles, my partner, my friend. What a story, Walter. And of course, I want to dedicate it to my mother. You have no idea, she was here 25 years ago. And this is like a proof that art can endure through life, even in difficult moments like this amazing Eunice Paiva that I do has passed. And the same thing that is happening now in the world with so much fear and
this is a film that helps us to think how to survive in tough times like this. So to my mother, to my family, to Andrusha, to Selton, to my kids, to everybody, thank you very much. Golden Globe, Michael Barker, Mara, there are so many people. Thank you very much. Thank you. Olha, é uma maravilha, né? A gente poder ver a Fernanda Torres assim. Parecia uma criança, né? Recebendo, né, esse prêmio, né? Que gracinha, que coisa linda, viu? Ela tinha falado uma coisa de não queria um clima de Copa do Mundo, né? Uma coisa de abaixar as expectativas, mas realmente foi incrível, assim, foi e Copa merecido, merecido, com certeza, e também tem um pouco desse lado, né? Como a gente fala português, a gente está aqui no Brasil, quando a gente tem essa exposição ali, competindo com pessoas de Hollywood, assim, sim, é um orgulho ainda maior pra gente, porque não é quantos filmes, né, que a gente faz que chega nesse nível de notoriedade, assim, isso é muito raro, né? Muito raro. Você vê, nós tivemos a última concorrente há 25 anos atrás, que foi a própria Fernanda Montenegro, né, a mãe da Fernanda. E há quanto tempo, né? Nós temos ótimos artistas. É curioso que nós somos considerados, né, o país que melhor produz telenovelas, e o nosso cinema ainda parece que não deslanchou. Sim. Né? Parece que eu não sei o que acontece, eu não sei se o próprio criador e as crias não acreditam muito, mas a gente tem que dar uma guinada com o cinema. Sim. O cinema é uma indústria, né? Nós temos que fazer isso realmente, tomar uma proporção, assim como o cinema coreano, né? Que explodiu, Bollywood, né? Que outros países vêm alcançando e estão entendendo o Sim. quanto, né? Porque isso retorna em dinheiro, né? Retorna em investimento. Na Coreia mesmo, né? É turismo, as pessoas interessadas pelo país, né? O próprio Estados Unidos, né? Toda essa aura de país incrível foi construída pelo cinema, né? Assim. Pelo cinema, é o que eu falo sempre, Luiz. O norte-americano, ele é muito inteligente. Ele entende o cinema como indústria. Sim. Né? Ele conseguiu popularizar no planeta Terra a figura de uma rainha egípcia, Cleópatra, né? Que não tem nada a ver com os Estados Unidos, mas ele conseguiu popularizar. Ele vê ele tem naquilo um filão. Ele pega, ele produz, expande para o mundo inteiro, né? Mas é o pensamento, né? O pensamento de realmente ganhar dinheiro com isso, né? O brasileiro tem que ver que nós não podemos olhar nada de forma amadora, nós temos que olhar de forma profissional. Sim. Né? E hoje eu vejo também que nós temos uma grande vantagem, que nós temos também um campo grande para curtas-metragens, né? Para veiculação, distribuição, festivais internacionais. O que precisa mesmo é ser levado a sério. Sim. Né? E o governo entender, né? Então, assim, aí voltando, né, nessa história da Fernanda Torres, assim, o quanto é importante esse reconhecimento para estimular, né? Estimular a cultura, estimular investimento, né? Fiquei pensando, assim, por exemplo, o Oscar, né? A gente que está no cinema, a gente sabe o quanto já é grandioso ela ter ganhado o Globo de Ouro. Ela não necessariamente precisa ganhar o Oscar para ser incrível, né? Mas, ao mesmo tempo, ganhar todo tipo de exposição com grandes prêmios faz o público olhar, né? Isso ajuda a valorizar o cinema nacional. Muito. Então, assim, isso tudo espero que dê um retorno positivo, assim, que a gente tenha mais oportunidades, mais investimento, que a gente possa melhorar, né? É como diz nas Olimpíadas, recentemente, diziam muito isso, assim... Rebeca Andrade ganhou o ouro. O pessoal já falava na hora, assim, isso vai estimular várias crianças
a começarem a fazer ginástica. Sim. Então, o cinema, acho que da mesma forma. A Fernanda Torres ali ganha um prêmio desse. Quantas meninas não podem achar que uma carreira no cinema não é interessante? Quantas pessoas? Eu acho que isso é um ciclo virtuoso, assim, né? Que eu acho que pode trazer coisas boas, assim, é o que eu acredito. Sim, com certeza. E acaba, de certa maneira, né, Luiz, estimulando pessoas a se desafiarem, né, de produzir, de fazer coisas boas. Porque quando nós vemos alguém alcançar, conquistar, a gente vê que não é impossível. Sim. Né? Porque o que ela é? Ela é uma pessoa dedicada, uma grande atriz, mas como ela dedicada, existem várias. Como ela grande atriz, existem várias. Né? Então, o que a pessoa tem que ver? Poxa, ela conseguiu, ela nos representou, mas eu vou conseguir também. Sim. Eu vou atrás, eu acho que isso é muito importante. Eu vou até agora, por uma curiosidade, muita gente desconhece que o Brasil, em 1945, ele já foi indicado para o Oscar de melhor música estrangeira, né? Que foi o nosso compositor brasileiro, né, Ari Barroso, que concorreu ao Oscar em 1945. A primeira experiência de um ser humano com um desenho animado, quando criou-se o personagem do Zé Carioca, o Walt Disney criou, foi a irmã da Carmen Miranda que fez, foi ela. Quer dizer, ela está nos anais da história, né, por essa ousadia de embarcar, né, nessa aventura de um ser humano com desenho animado. Porque às vezes você contracenar com um igual já é difícil, que dirá você contracenar com nada, né, com um desenho que vai ser feito ainda. Então, acho maravilhoso. E eu queria fazer aqui, eu vou pedir um vídeo que é interessantíssimo, que em 1941, Carmen Miranda colocou os pés e as mãos na Calçada da Fama. E foi a única, até hoje, não teve outra que colocou. Então, ela conseguiu lá em 1941 e ela faz um discurso, o que me chama muita atenção. Vem do discurso da Carmen Miranda, com 31 anos naquela época, depois de ser homenageada, é um discurso tanto quanto emocionante como o da Fernanda Torres, né? De você ser reconhecida em outro universo que não é o seu, né? Então, vou chamar esse vídeo histórico aqui da Carmen Miranda colocando os pés e as mãos na Calçada da Fama em 1941. E lembrando que, gente, tem muita placa lá, viu, de cimento, né? Vamos ver quem mais nós vamos conseguir colocar lá no Brasil, lá, né, do Brasil, lá nos Estados Unidos, na Calçada da Fama. Vou chamar o vídeo aí da Carmen Miranda. Agora que aqui estamos todos nós felizes, diante das homenagens que lhe estão sendo prestadas, quer você dizer alguma coisa para os nossos patrícios do Brasil? Pois não, casado, com todo prazer. Meus queridos amigos de todo o Brasil, aqui estou falando a vocês do Chinese Teatro de Hollywood, onde acabo de botar as minhas mãozinhas e os meus pezinhos no cimento. Podem crer que foi um dos momentos mais felizes de minha vida. E neste momento, eu juro que pensei em vocês. Uma grande saudade e meu beijo melhor. Olha, a Carmen Miranda, né? Sempre a Miss Simpatia, né? Agora, uma boa notícia também, que esse ano, 2025... Carmen Miranda, afinal, entra em domínio público. 70 anos da morte da Carmen, porque a Carmen sempre, todos nós sempre tivemos muitas dificuldades
em questão de fazer homenagens, espetáculos, documentários, tal, por causa dos direitos, né? Mas agora, entrando em domínio público, Carmen é nossa, definitivamente. Agora todo mundo pode fazer alguma coisa pela Carmila, né? Tem muita coisa saindo agora com domínio público, né? Dizem que até o Mickey Mouse. Também, é verdade. Mas também. eu vi que parece que a Disney ia brigar ali, porque eles ainda faturam em cima. Faturam muito, né? Muito. Eu não sei como que eles iriam argumentar, né? Mas você vê, tudo é possível para eles. Eu acho que há 2 anos atrás, foi 48. 2 anos atrás, o Lobato entrou em domínio público. Né? Então, todas as obras do Lobato foram por terra, né? Caíram, todo mundo pode fazer. Tá livre. A família, é claro que não gosta muito, né? Sim. Porque sempre tem alguém ganhando com aquilo. Mas, muitas vezes, Luiz, a gente nota, o artista, ele quer fazer, ele quer homenagear, ele quer representar aquilo, e ele é impedido. Porque a pessoa que detém os direitos, ela não quer saber se a tua homenagem vai atingir crianças, né? Vai atingir terceira idade. Não, ela quer dinheiro no bolso. Né? É o que eu sempre falo. Quem gosta de artista é fã. A família não. A família gosta do dinheiro que o artista vai render. Né? Porque quem gosta é o fã. Né? Ainda bem que o nosso Lobato já está aí, é nosso agora mesmo, né? Emília, todos os personagens. Né? Agora, o Mickey com certeza vai ser uma briga boa, viu? Vai ser. Esse lance da família muitas vezes é também no sentido de não ter o mesmo entendimento sobre a obra, né? Que aquela pessoa ali que faleceu, né? Às vezes, geralmente, pode ser muito nesse caminho, né? De vira um bem da família, aquela obra, né? E não consegue olhar da mesma forma, né? Não olha, porque o artista, você sabe disso, que você é artista, o artista ele tem uma sensibilidade muito grande, né, para a vida. Tudo que muitas pessoas olham de uma forma pequena, o artista olha aquilo de uma forma grande. Né? E para a família ela não entende isso. Não entende. A pessoa, ela é diferente. Ser artista é ser diferente, é como se fosse de outro planeta, né? Mas é muito importante que quando uma obra entre em domínio público, né, uma obra, uma pessoa, que ela possa ser, né, compreendida, né, e que as pessoas que gostem, que entendem aquilo, possam ter essa liberdade de fazer homenagens, né? Sim. E faz até sentido de resgate, né? Vamos supor, a pessoa morreu há 70 anos. Em muitos casos, as pessoas estariam sendo esquecidas. Então, isso ajuda um novo cineasta, uma pessoa de agora, olhar para essa obra e ter um caminho mais fácil para ela pegar, criar algo em cima e levar isso ao conhecimento das pessoas, né? Então, acho que é importante também do ponto de vista cultural, assim, né? Sim. Ajuda a trazer de volta. É verdade, ajuda a trazer, exatamente isso. Luiz, me fala uma coisa. Quais são que muitas vezes as pessoas elas não entendem quando elas não compreendem esse universo quando elas assistem uma novela, quando elas assistem um filme, né? Como é feita a criação de um roteiro? Como é feita essa engrenagem, né, de jogar tudo no liquidificador e bater no máximo, né? Como você vê essa elaboração de um roteiro? Olha, tudo sempre surge com a ideia, né? Que depois a gente coloca como um argumento, né? Que a gente vai desenvolver um pouco essa ideia. E um desafio muito importante que eu não sabia antes de começar a estudar é realmente o transformar essa ideia em um roteiro, né? Então são muitas etapas, né? A gente vai fazer a escaleta que a gente vai destrinchar um pouco dessas ideias da cena, ainda sem o diálogo, tentar amarrar cada uma dessas coisas, como cada cena
ela empurra a história para frente, né? Nada tá ali por acaso, né? Ou às vezes você vê um filme ruim que você se perde, alguma coisa dessa engrenagem que não funcionou direito, né? Uma cena que tá ali só por estar, ela não acrescenta. Então, esse desafio é muito interessante, assim. Eu cheguei a escrever um curta-metragem antes, ainda não consegui produzir e tal, mas pensei em baixo orçamento, e o curta é um bom caminho para começar, né? Sim. Porque esse desafio, ele é reduzido, né? Exatamente. Você consegue fazer isso numa escala muito menor, mas o longa é esse para você amarrar tudo isso, né? Muitas vezes você monta um quadro, você pensou, destrinchou cenas, depois você coloca lá num quadro todas, faz sentido isso aqui, tem coisa que você vai mudar a ordem, então assim, é muita coisa para pensar, né? E isso é um trabalho árduo mesmo, né? Você vê que quantos roteiros uma pessoa consegue escrever por ano, assim, uma pessoa que escreva muito bem e com muita experiência vai escrever menos do que 5, talvez. Não sei como é o processo de cada um, mas... E tem pessoas que até levam mais de um ano. Às vezes dependendo do roteiro, são anos no mesmo roteiro, exatamente. No mesmo roteiro. Então, esse valor, assim, que muita gente fala, né, que às vezes na indústria não é tão valorizado o roteiro como deveria, né, assim. E acho que é uma... Infelizmente, né? Eu acho tão importante porque tudo começa do roteiro, né? Daquela ideia que a pessoa teve de realizar uma história, colocar no papel, e aí do papel, quando ela começa, aquele personagem, de repente, você vai entender que ele tem necessidade de ter alguém, então ele vai ter um companheiro ou uma companheira, e aí a construir, né, esse personagem, quem é, se for um personagem ficcional, né, de onde ele veio, onde ele nasceu, filho de quem ele era, né, qual é a religião. É tão importante isso, né? E os personagens, eles se tornam de tal maneira íntimos, né, nossos, né, uma intimidade que você fala, nossa, ele é meu. Eu costumo sempre falar, Luiz, até hoje eu falo, diretor de cinema e roteirista são deuses, porque eles determinam a vida e a morte, né, daquele personagem. Né? Eu acho isso maravilhoso, maravilhoso. E você usa, né, esses personagens, né, como ferramentas para a história, né? Sim, ferramentas para a história. O que acontece com aquele personagem tem a ver com o que você está querendo contar. Você cria um personagem para estimular uma reação no seu protagonista. Então, assim, exatamente, são como... Dentro da história, eles são bonecos ali que você está mexendo tudo em prol de uma história, né? Tudo para gerar uma reação. E precisa ter... Agora, cada um tem um esquema. Eu conheci um escritor de novelas, e ele foi contratado pela Globo para escrever novela. Só que ele sempre escreveu, tudo que ele escrevia, peças de teatro, tudo, o nome dele é Ronaldo Ciambroni. Ele escrevia na cozinha. A mãe dele cozinhando e ele sentado na mesa datilografando, máquina de escrever ainda. Quando ele foi contratado pela Globo, ele tinha uma sala. Primeiro dia, começou, não conseguiu. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia. Depois de uma semana, ele falou assim, ou eu trabalho na cozinha de casa, ou eu não vou ter capítulo nenhum para escrever dessa novela. Né? E ele voltou para casa dele, né, para o habitat aonde ele se sentia. Porque eu acho que o ambiente influencia muito na hora da criação. Né? Eu, por exemplo, para escrever, eu tenho que olhar para um lado, ver verde, olhar do outro, ver verde. Eu gosto de ver a natureza. Gosto que, de repente, um dos meus cachorrinhos escapem e venham nos meus pés. Né? Então, isso para mim me faz bem.
o que me incomoda e que me tira a minha concentração é buzina, carro do ovo, né? Isso acaba comigo. Coisas assim, eu gosto muito de silêncio para escrever, gosto de escrever na madrugada. Legal. Que é o melhor horário para mim, madrugada, né? Porque, é claro, cada um tem seu estilo, né? Seu processo, né? O seu processo, né? Eu... Você fez o curso de roteiros na Feu Camargo, né? Na nossa escola, né? A Feu Camargo. Teve algo que te chamou a atenção durante esse período? Olha, muita coisa, né? Muita novidade ali. O nosso professor Jefferson, assim, muito talentoso, muito dedicado, assim. Você percebe que gosta de passar, assim, o conhecimento que ele tem, assim. Nossa, foram tantas coisas, assim. Eu acho que estou lembrando de uma coisa que é curiosa, assim. Como eu falei, né? Sempre gostei de assistir filme. Veio já da família e tal. E aí, às vezes, eu classificava o filme, assim, como... Esse é o filme cabeça, esse é o filme... Sabe, assim, classificações que eu inventava, assim. Esse é um filme meio que você precisa estar concentrado para assistir, esse é mais leve. Você começa a estudar, você começa a perceber que tem a narrativa clássica, a narrativa moderna, contemporânea. Essas divisões que, às vezes, para você era meio aleatória... Sim. Isso tudo já foi pensado, isso está dentro de um escopo, de um, né? Isso para mim foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, de tipo, começar a olhar de forma diferente, assim, E por isso que é importante também estudar, assim, que você vê que muita coisa já foi trilhada, né? Sim. Você não perde tempo reinventando a roda, achando que, nossa, eu tive essa ideia genial, nunca pensaram, e você vai estudar, você vê que já pensaram há décadas e décadas. E acho que seria mais isso, assim, que foi que eu lembrei agora. Mas é muito importante, né? Ter na cidade uma escola como a Feu Camargo, que possa servir de incentivo, né, a tantos jovens. Porque Taubaté, eu sempre falo, é muito rica, é um celeiro de artistas. Agora, lógico, tendo uma escola como a Fego ajuda bastante, né? Sim. As pessoas a entenderem uma profissão, buscar. Claro, muita gente às vezes acaba pegando a Via Dutra e vai embora, né? Ou São Paulo ou Rio, vai atingir, né? Vai em busca de sonhos maiores, Sim. né? Mas a Fego, eu vejo ela de suma importância. Tomara a Fego tenha uma hora... recursos para realmente fomentar oportunidades de trabalho para tantos jovens, né? Porque não adianta só você fazer um curso de arte, você sai e você vai trabalhar onde? Não. Né? Aí você fica, né? E agora? Vou para onde? Fazer o quê? Então eu fico muito contente com a Feu Camargo, parabéns à Secretaria de Educação de Taubaté, por esse trabalho maravilhoso que sempre desenvolve com a Feu Camargo. Sobre cinema também na Fego, eles estão com um projeto agora que chama Lars. Lars? L-A-R-S, né? Uma por causa do diretor Lars von Trier, acho que não. Acho que eu não sei ainda o que é a sigla. Mas tem perfil lá no Instagram, o pessoal acho que pode até seguir. E agora, para esse ano, vão ter oficinas mesmo, de criação de curtas e tudo mais. E a gente, que é essa turma que se formou em roteiro, a gente também já foi convidado para participar. Então, é um passo nessa direção, assim, de formar, de realmente botar a mão na massa e sair da teoria. Achei isso super legal, assim, estou empolgado para ver o que vem pela frente. Até um tempo atrás, a Fego era única e exclusivamente teatro, né, e musicalização, né? Agora, com audiovisual, poxa, fantástico, que bom, que tomara que aconteça muita coisa com o audiovisual na Fego Camargo, né? Sim. Mas você continua na Fego? Então, eu me formei, né? E aí quero participar dessas oficinas. E aí também, né, como a nossa curiosidade não para, eu me inscrevi também para curso de teatro livre. Que maravilha! E aí pretendo fazer esse ano. Ajudar
ajuda em tudo, né? Ajuda, aí voltando para o começo da conversa, né? Ajuda com essa experiência de palco, de subir, de cantar, assim. Eu não imagino que eu tenho um talento natural para teatro, mas eu vejo esses desdobramentos positivos, assim, de você aprender como contar uma história melhor. Dizem que é muito importante para roteirista, né? Você entender o lado do ator. É verdade. E acho que para a vida, assim, também. Acho que eu tô curioso para começar. E eu desejo muito sucesso, Luiz, e que venha muito mais coisa aí, novidades, né? Para você, para a arte, para a cidade de Taubaté, e que esse longa seja esse ano um diferencial. Opa, viu? Isso aí, vamos junto. Luiz, qual rede social? Meu Instagram é Escreve Luiz com S. Tá. E aí lá tem um pouco de cada coisa, do que eu gosto, dos filmes que eu assisto, e também contato aí para trabalho, para publicidade, cinema. Música, stand-up, viu, pessoal? Então não esqueça, procurar, entra aí, Escreve Luiz no Instagram. Isso aí. Luiz, muito obrigado pela tua presença, foi um prazer ter você aqui no Ponto de Cultura. Maravilha. E logo, né, estamos aí gritando luz, câmera, ação. Isso aí, muito obrigado. Obrigado à equipe aqui do T7 também, uma estrutura bacana. Obrigado. E isso aí, vamos fazer muita coisa junto. Com certeza. Vamos que vamos. Obrigado, viu, Luiz? Valeu. Pessoal, um bom final de semana para vocês, né? Com muito amor, muito carinho, né? Vamos curtir aí a vida antes que a vida curta a gente e encurte, né? Tá bom? Um beijo maior para todos vocês e sexta-feira estamos de volta aqui no Ponto de Cultura pelo T7 News Jornalismo. Boa tarde a todos vocês.